Galera do bem, aqui quem vos fala é o professor Aurélio Borges. Estamos aqui utilizando essa ferramenta da internet aí, dos vídeos, que vai já para o YouTube, nosso canal aí, para exatamente a gente poder tirar algumas dúvidas da galera que está aí com dúvidas em geografia, principalmente as questões do Enem vestibular. Vamos lá, primeira questão aí, página 152, que essas questões que foram passadas para estudar para a prova, que será amanhã, se ligando nisso. Vamos aí à primeira questão, página 152. O que essa questão pede? Pede a relação, a influência da infiltração da água do solo e o escoamento superficial em topos e encostas. E aí já é a dica. Ele pede aqui que você considere topos e encostas. Né? E aí tem um detalhe importante. Quanto maior quantidade de água, maior quantidade de chuva, há uma maior infiltração. E, por consequência, também o maior escoamento superficial dessa água. Então, aí, em cima disso, a gente já pode considerar que a primeira questão é o item D. A infiltração e o escoamento superficial aceleram, respectivamente, os processos de intemperismo químico e de erosão. Então, a primeira questão é o item D, dentro dessa lógica que eu coloquei aqui agora. Já a segunda questão, se vocês olharem, são 5 imagens de 5 tipos de drenagem que nós temos nos rios. E aí nós temos o tipo, radial, o tipo centrípeto, o tipo detrítico, o tipo anastamosado, quase não sai, mas saiu, e o tipo paralelo. E aí temos que fazer o que é que pede a questão? Relacionar a figura com a nomenclatura das drenagens. Vamos lá. O item correto aí é o item, para marcar, é o item C, onde a figura 1 é o detrítico, que aí você imagina galhos de uma árvore. A figura 2 é do tipo radial, imagine o aro, Imagine o aro das rodas de um carro. O item 3, a figura 3 é o anastamosado, O 4, a figura 4 é do tipo centrípeto, Onde vai de fora para dentro. Já o radial é de dentro para fora. E a figura 5 relaciona-se com a letra E, paralelo. Só olhando para a própria figura, você imagina que as redes de drenagem estão literalmente em paralelo uma com a outra. Ok? A terceira questão, ela vai falar de um dos aquíferos mais importantes do nosso país, que é o aquífero Guarani. Só que a gente tem que lembrar também que existem outros aquíferos no nosso Brasil, mas os dois mais importantes, o aquífero Guarani, que é o que a questão está pedindo, vai falar sobre ele, e o chamado aquífero Alter do Chão, que fica na região amazônica. Lembrando que o aquífero Alter do Chão, ele sozinho tem a capacidade de abastecer o nosso país e o mundo inteiro por 300 anos. Mas a questão fala do aquífero Guarani. E aí olhem o mapa. Olha no mapa, vocês percebem que tem áreas onde a água aflora e tem áreas onde há o confinamento dessa água. E aí eu queria dizer o que é aquífero, definição de aquífero. Aquíferos são grandes porções de água que estão infiltradas em áreas principalmente de rochas sedimentares. No caso do aquífero Guarani, em rochas do tipo arenítica. E aí, dentro dessa dica, lendo as opções, a gente já pode dizer que o item correto dessa questão é o item C de casa. Ele é constituído basicamente de arenitos, de porosidade intergranular e é alimentado principalmente a partir das superfícies das depressões periféricas. Voltando à questão 3, sobre o aquífero Guarani, o item correto é o item C. A quarta questão, ele vai falar exatamente sobre as grandes bacias hidrográficas, Vai dar algumas informações sobre as bacias hidrográficas do Brasil. E aí ela pede a
a afirmação correta, quer dizer, pede o item correto. E aqui o item correto dessa questão é o item D, que fala sobre a bacia do Atlântico Sul, no trecho norte e nordeste, apresenta escassez hídrica, né? Então, escassez hídrica, nós sabemos que os rios do Nordeste, na sua grande maioria, são rios temporários, isto é, que seguem de tempos em tempos, né? As outras informações nos outros itens, em relação às outras bacias, não são corretas, certo? A bacia amazônica não tem o maior índice de poluição, nós sabemos que é a bacia do Paraná. A bacia do Tocantins diz aqui que possui o maior número de usinas hidrelétricas, não é verdade. A gente sabe que quem possui o maior número de usinas hidrelétricas é a bacia do Paraná, né? O item C, a bacia do Paraná possui o número reduzido, é o contrário, é a que tem o maior número de hidrelétricas. E a bacia de São Francisco não é a que apresenta o maior índice de poluição. O item correto mesmo aqui é o item E de elefante. A quinta fala de um assunto sobre a questão dos divisores de água. O que são basicamente divisores de água? São porções do relevo, onde está inserido as bacias hidrográficas. E aí ele pede quais são os divisores de água, os três divisores de água, que está inserido os rios formadores das bacias amazônicas e Tocantins e Araguaia. E aí, se você olhar 5 opções e entender que o rio Amazonas, que é o rio Brasil, que é um rio que não nasce no Brasil, nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, então o item correto para marcar aqui é o item A de amor. Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e Planalto brasileiro. Já a sexta questão, ele pede para você marcar o item incorreto em relação aos recursos hídricos. E o item incorreto, o único item incorreto aqui dessa questão é o item D. Por quê? Por um detalhe. O que é que diz o item D? O curso de um rio pode ser dividido em 3 partes. O curso superior, próximo à foz, onde o rio tem seu início. O curso médio, onde predomina o trabalho de transporte e de modelado das vertentes. O que são vertentes? É a parte onde o rio está passando, tá? As margens dos rios, né? As margens dos rios. E o curso inferior, onde predomina os processos de sedimentação. A gente pode considerar um detalhe importante, a gente considera sempre o rio como etapas da nossa vida. A nascente é como se fosse o nascimento da gente. O curso médio do rio é como se fosse a juventude do rio. E a foz do rio é como se fosse a velhice, né? Considerando esses 3 etapas da nossa vida, né? Na nascente, toda a força do rio ele vai fazer o processo de erosão. Na juventude ele vai levar com toda a força os sedimentos. E a velhice, lá na próxima foz, ele já vai depositar. Não tem força suficiente, o rio vai fazer o processo de erosão e já vai e deposita as suas águas. Então, qual o problema desse item aqui? É que ele diz que o curso pegou é próximo à foz. Não é próximo à foz, é próximo à nascente. Curso superior, próximo à nascente. Curso médio, metade do caminho. Curso inferior, próximo à sua foz. Ok? A 7ª questão, ele fala, né, ele pede para marcar a alternativa incorreta sobre as características da nossa hidrografia. E o item incorreto para marcar aqui é o item A. Porque diz o que o item A diz? Os padrões de drenagem dos rios brasileiros são endorreicos e arreicos. O que são drenagens endorreicas? A drenagem endorreica é quando o rio ele deposita suas águas em outro rio. Arreicos é quando a drenagem não há uma posição definida. Por exemplo, no Brasil não existe nenhum rio no Brasil de drenagem arreica. No mundo nós temos o único rio conhecido que é o Rio Nilo. No Brasil, a drenagem dos rios brasileiros ou é endorreica e exorreica. Na sua grande maioria, os rios brasileiros apresentam drenagem exorreica. E quer dizer o quê? Que os rios caminham e jogam as suas águas diretamente no oceano. A grande maioria dos rios brasileiros é dessa forma, certo? Então, item para marcar o item A. A 8ª, ele pede para que você, considerando ainda dentro dos aspectos da hidrografia do Brasil, ele pede para você analisar as proposições que estão aqui
e pede para marcar a alternativa que contém todas as proporções corretas. O item para marcar é o item C, porque as únicas proporções corretas é o item 1, o item 2 e o item 3. Né? Aqui diz que o item 1 diz o quê? Que a estrutura geológica e o relevo do Brasil faz com que a sua hidrografia seja rica em rios e pobre em lagos, é verdade. O padrão de drenagem dos rios brasileiros é isorreico, eu já falei isso aqui na questão anterior, né? Eles desaguam no mar. E as águas subterrâneas descobertas e mapeadas no Brasil constituem uma reserva realmente muito interessante para o uso futuro, certo? Uso futuro. É só lembrar que o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão são duas reservas subterrâneas muito importantes para o nosso país. Vamos para a nona. Vamos para a nona questão depois. Muito bem, galera. Continuando aqui o nosso papo de tirar as questões, as dúvidas das questões, vamos para a questão 9 agora. A questão 9 tem um texto aí da PUC, Minas Gerais, que fala sobre um rio brasileiro, o mais famoso rio brasileiro. Né? E aí a gente já pode dizer que o item correto dessa questão é o item A. Né? É um rio de planície, o Amazonas tem um imenso volume de água, óbvio, ele sofre interferência da dinâmica climática dos seus afluentes também, caudalosos, e caudalosa são afluentes, que são rios que têm bastante água, né? E aí ele coloca que os formadores apresentam duas particularidades, uma área de relevo mais desgastado e uma outra área de relevo mais recente. Temos que entender que o rio Amazonas ele é formado para a junção de dois rios, o rio Solimões e o Rio Negro. O Solimões ele só recebe esse nome quando chega no Brasil, o rio Amazonas, né? Quando chega no Brasil recebe esse nome, Solimões. Mas quando ele sai lá do Peru, onde ele nasce, o rio lá, o nome que ele é chamado lá no Peru é Rio Iucatán. Certo? Então, a nona é a item A. Já a questão 10 fala de uma expressão, né, que é uma questão do Enem, tem a seguinte expressão: as águas de março definem se falta luz esse ano. E aí ele pede aqui, nessa questão, que você marque a opção que justifica a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos. Óbvio, para ter energia elétrica, vai ter que ter o quê? Água. Sem água não há produção de energia. Então, em cima dessa informação, o item para você marcar nessa questão é o item A, que fala que a geração de eletricidade das usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Sem água não há energia. Ok? A 11ª vai falar da água do mar e vai falar também da questão do uso desta água, como tentar utilizar a água do mar, transformando essa água em água potável. E aí existe um processo, é o processo chamado de dessalinização. O processo de dessalinização, infelizmente, apesar de ser uma solução para o problema da questão de água no mundo, mas o processo é um processo ainda muito caro. Acontece, se você for comparar, por exemplo, em Israel, lá o preço da água é altíssimo, porque a água que é utilizada para as pessoas beberem em Israel é água dessalinizada, é água do mar, que foi feito o processo. Né? Toda a água doce de Israel, que cai obviamente da questão das chuvas, é totalmente aproveitada para a questão da agricultura. Né? Então, em cima das informações, a gente pode dizer que o item correto aí para marcar a razão, né? Porque a gente ainda não é realizado em larga escala, né? É o item A. O custo dos processos tecnológicos de dessalinização é muito alto. A 12, aqui fala de algo da região amazônica, né? Fala da região amazônica, fala de um curso
de água bastante popular lá na Amazônia, né, que estabelece, né, a ligação entre os rios ou os ligam aos lagos, né? São os famosíssimos igarapés, né? Igarapés. Então o item correto aí para marcar é o item B de bola. A 13ª, que é uma questão do Enem, ele pede que você marque, analisando as proposições que estão aqui, marque a opção das proposições que estão em relação às medidas que podem ser propostas com relação aos problemas da água. Então, dentro dessas 4 proposições aqui, as 2 que têm relação com as medidas propostas em relação aos problemas da água é a proposição 2 e a proposição 3. Então, o item a marcar, né? O item a marcar é o item C de casa, que fala sobre o controle da ocupação urbana, especialmente em todos os mananciais, e a proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos rios e represas. A 14ª, que é uma outra questão também do Enem, né? Ele pede para você marcar a opção que fala sobre a grave crise de água no nosso país, pode ser motivada. As motivações que levaram a uma grave crise de água no nosso país. Então, o item correto aqui para marcar é o item E, que fala exatamente sobre a degradação dos mananciais e o desperdício no consumo, que são as 2 razões, os 2 motivos que fazem com que haja uma grave crise de água em nosso país. Ok? Já a 15ª questão, também do Enem, ele fala que a falta de água doce do planeta será possivelmente um dos mais graves problemas neste século. Prevê que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida por meio de seus diferentes usos e consumos. As atividades humanas interferem no ciclo da água, né? E ele vai alterar o quê? A interferência humana no ciclo da água vai interferir basicamente em quê? E aí o item correto para marcar é o item B de bola. Ele vai interferir na qualidade da água e na quantidade disponível, né, no consumo, para o consumo das pessoas. A 16ª, né? A 16ª, ele coloca a questão dentro de um contexto, né? Colocando que o clima úmido do nosso país e a estrutura tectônica favoreceu para que o nosso país tivesse melhores e maiores reservas de água doce do planeta. A prova é tanto que o nosso país, ele detém 1/4 da água doce do mundo, que é mais ou menos 25%. E a Amazônia sozinha detém 12% dessa mesma água, certo? Então aqui ele pede que você marque a opção assinar a alternativa que melhor explique o contexto. E aí, dentro das opções, a alternativa que mais tem a ver com o contexto descrito pela questão é o item B de bola. A alta concentração da demanda em algumas regiões e a insuficiência de saneamento ambiental no país. Ok? Chegamos à 17ª questão dessa primeira parte, né? Que é uma questão aqui de vestibular. Ele pede para que você possa, né, nas últimas décadas, foi deflagrada a crise mundial da água, ocasionada pela diminuição da disponibilidade de água por habitante, pela poluição. E aí ele pede para marcar, dentro das proposições aqui, das 5 proposições, quais são as afirmativas que são corretas, né, que abordam exatamente esse assunto. Então, dentro da colocação aqui, dentro da questão, a resposta está no item A. São os itens 2, a proposição 3 e a proposição 5, que são as que envolvem a questão, que está pedindo a questão da diminuição da disponibilidade de água e a poluição. Ok? Beleza pura, galera. Uma boa tarde. Daqui a pouco voltaremos para as outras questões. Valeu.